Oi, minha gente, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui e eu foi um pouco em cima da hora essa minha. Eu fui escalada um pouco em cima da hora para falar hoje ao vivo com vocês, mas a gente tem muita coisa para falar. Sempre tem, né? Aliás, é um negócio que espírita adora fazer é falar, como a gente fala. E eu estava pensando, né, sobre o que eu poderia conversar hoje que já não tivesse sido muito conversado já, né? Um assunto diferente, alguma coisa assim. Só que eu cheguei à conclusão que, na verdade, se a gente tem ouvido tantas vezes os mesmos assuntos, se a gente tem estudado tantas vezes as mesmas coisas, é porque a gente precisa ouvir essas coisas, né? A gente precisa ainda falar sobre esses assuntos para poder compreender o que tudo isso quer dizer, o que tudo isso significa, para a gente poder aplicar esses conceitos todos na nossa vida. E eu estou falando daqueles conceitos que a gente estuda na doutrina espírita, mas que também são preceitos universais. Então, não precisa ser espírita para considerar esses conceitos, e não precisa ser espírita para colocar eles em prática. E como as leis da natureza, como queiram chamar, ou as leis divinas, elas são imutáveis, elas atingem a todos, aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam, aqueles que aceitam, aqueles que não aceitam, como a lei da gravidade, né? Não adianta você não aceitar que você não vai sair por aí flutuando, ela vai atuar sobre você da mesma forma. Então, a gente está sempre conversando em torno dos mesmos princípios, dos mesmos conceitos, das mesmas leis divinas, que são aquelas que a gente precisa mesmo compreender com o nosso coração. Não basta apenas ficar falando sobre elas, não basta apenas ficar repetindo, né? Na verdade, a gente tem que colocar tudo isso dentro do nosso coração para a gente conseguir aplicar isso na nossa vida diária, na nossa vida prática. Então, eu estava procurando alguma coisa para falar hoje, para conversar com vocês hoje, e eu me lembrei na hora sobre um texto que eu tinha até já usado para fazer uma palestra lá no Aliança do Divino Pastor, que eu não me lembrava quando tinha sido isso, mas eu me lembrava que era um texto muito bom que do André Trigueiro, que eu não me lembro onde ele publicou, não sei se foi em alguma rede social, na época eu até sabia, mas depois de tanto tempo eu esqueci. E então esse texto, eu tinha feito uma palestra lá no Aliança sobre ele, aí eu fui procurar as minhas anotações aqui para saber quando tinha sido. E foi no dia 19 de abril de 2016. A gente está no dia 22 de julho de 2020. E esse texto, ele ficava, alguns dias ele estava martelando na minha cabeça, eu estava me lembrando dele várias vezes, para ver que era os me avisando que eu ia ter que fazer um negócio assim meio em cima da hora, que é para eu ter uma ideia do que dizer, mas eu acho que não, assim, esse texto estava vindo na minha cabeça de forma recorrente há alguns dias, e eu acho que é porque tudo que está ali, apesar dele ter sido publicado em 2016, ou talvez antes disso, mas eu ter falado sobre ele em 2016, tudo que está ali ainda está plenamente atual. Como também, e aí pensando sobre isso, eu também pensei que na turma de estudo que a gente tem lá no Aliança, que é sobre o estudo, estudo livre, a gente escolhe um texto para estudar de vez em quando. E há algum tempo a gente está estudando o capítulo 18 da Gênese, de Allan Kardec, cujo título é Os Tempos São Chegados. E a gente escolheu estudar esse capítulo agora, a gente começou já há alguns meses, mais ou menos, quando começou toda essa questão da pandemia, porque apesar de ter sido um texto publicado dentro do livro A Gênese, né, de Kardec, em 1868, ou seja, há mais de 150 anos, ele continua sendo muito atual. Então, foi o que me fez pensar que se um texto de 150 anos continua sendo atual e fala sobre a mesma coisa desse texto que a gente vai falar hoje, que tudo isso fala sobre a mesma coisa que Jesus falou para nós há 2000 anos atrás, é porque realmente a gente precisa ainda ficar ouvindo isso, porque a gente ainda não conseguiu compreender essas coisas com o nosso coração. A gente só compreende a nível intelectual,
intelectual, a nível de conhecimento, nosso coração, e por causa disso, a gente ainda não consegue agir de acordo com essas ideias, de acordo com esses princípios durante todas as horas da nossa vida. E não que isso seja uma expressão de atraso, nem algo que a gente precise ficar se martirizando ou se considerando muito inferior aos demais. Não, isso é só um processo, né? É um processo. Então, assim como aquele cego que procurou Jesus, né? E numa certa ocasião, Jesus perguntou para ele: o que queres de mim? E ele disse: Senhor, que eu veja. Ele pediu para ver, ele pediu para enxergar. A gente todo dia tem que pedir a Deus que a gente também consiga enxergar, que a gente consiga ver o tanto de verdade que tem nesses princípios, em tudo aquilo que Jesus nos ensinou há mais de 2 anos, e que a gente até hoje repete, que a gente consiga ver o tanto de paz e de entendimento e de harmonia que isso pode nos trazer, se a gente conseguir colocar tudo isso dentro do nosso coração e, a partir daí, se a gente conseguir externar isso sob a forma dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas decisões. Então, que Jesus abençoe os nossos propósitos na noite de hoje, que a gente consiga falar sobre isso. Nem não é aula, não é palestra, é uma conversa, né? Então, até vocês estão aí comigo, que espero que estão comigo durante essa fala de hoje, manda pergunta, faz comentário. A gente aqui não tem um formato fechado, único, não está escrito em pedra. A gente tem um assunto, tem ideias para conversar. E também a nossa intenção nunca é convencer ninguém, e nunca é ser dono da verdade, e nunca é dizer que quem não entende as coisas como nós entendemos não está certo ou está errado. A nossa ideia é só colocar questões que a gente possa usar para pensar, para refletir, para analisar, para ajudarem naquele nosso processo de autoconhecimento, que é o que a gente precisa fazer, para a gente ir se conhecendo, para a gente ir identificando onde estão nossas dificuldades, onde estão nossas fraquezas e ir trabalhando nelas, com calma, com alto amor, com entendimento, com compreensão, nos compreendendo, acolhendo ainda as nossas dificuldades, e num trabalho tranquilo, a gente possa ir trabalhando nelas e possa ir, aos poucos, se livrando da compreensão e através de uma mudança de atitude, que muitas vezes é uma mudança de atitude mental, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, o título que eu dei para esse nosso encontro de hoje foi o mesmo título que eu tinha dado para quando eu fiz a palestra em 2016, lá no Aliança do Divino Pastor, que é a importância do pensamento e do equilíbrio psíquico. Se vocês forem ver, é um assunto muito recorrente, principalmente nas minhas falas. Eu tenho esse negócio com o pensamento, porque eu acho que tudo parte daí, tudo parte do pensamento. Então e aí a gente sabe que quando a gente fala as coisas para os outros, né, quando a gente faz uma palestra, quando a gente faz uma fala, a gente fala para o público, a gente sempre está falando de coisas que a gente precisa ouvir, que a primeira pessoa que precisa ouvir aquilo que a gente fala somos nós mesmos. Então eu tenho essa coisa com a questão do pensamento. Então, certamente, é porque eu sou a primeira pessoa que preciso olhar isso, que preciso me concentrar nisso, que preciso trabalhar nisso. Então, junto com vocês, a gente vai pensar sobre esse tema hoje, a partir desse texto do André Trigueiro. Então, assim, eu vou lendo uns trechos desse texto dele e a gente vai comentando depois que a gente lê esse trecho. Vou começar. O texto começa assim: o pensamento não é uma abstração. A energia mental tem força e ação. Interfere na qualidade do ambiente e na sensação de bem ou mal-estar das pessoas. O sentimento que embala um pensamento lhe afere maior ou menor poder de irradiação. Quanto mais intensa e sincera for uma emoção, maior o seu alcance. Então, o que ele quer dizer aqui, nesse primeiro trecho desse texto? Ele quer dizer que o pensamento não é uma coisa etérea,
né, uma coisa abstrata. Ele é uma energia mental que nós produzimos. Ele tem força, ele tem direção. Então, nada do que nós pensamos deixa de atingir o alvo daquele pensamento, nem para o bem e nem para o mal. Então, se a gente está pensando coisas boas e se a nossa intenção se a gente está dirigindo pensamentos positivos para uma pessoa, para uma situação, para nós mesmos, para o nosso ambiente, esse pensamento ele é uma energia em ação e ele está produzindo resultados e ele vai atingir o seu alvo. Da mesma forma que se a gente também emitir pensamentos negativos, pensamentos que são originados daquelas emoções de raiva, de ódio, de rancor, né, de coisas que nos incomodam, se a gente dirigir esses pensamentos, às vezes, de vingança, ou de desforra, ou de raiva para uma outra pessoa, nós também estamos emitindo uma energia, esse pensamento também vai encontrar o seu alvo. O resultado que ele vai causar naquele alvo depende também do tipo de padrão mental daquela pessoa. Então, se eu desejo mal para alguém, certamente esse meu pensamento de um desejo negativo para alguma pessoa vai atingir aquela pessoa. Mas ele vai causar dano se aquela pessoa estiver conectada também com uma faixa vibratória negativa. Não necessariamente com relação a mim, mas com relação a qualquer coisa, qualquer situação, ou se ela tiver um padrão mental negativo. Então, esse meu pensamento vai atingir o alvo e ele vai causar um dano ali. E a proporção desse dano depende da proporção mental negativo daquela pessoa. Se, por outro lado, aquela pessoa não tem um padrão mental negativo, ela vibra em faixas mais elevadas, ela vibra mais no bem, mais no belo, ela procura vigiar os seus pensamentos, ela procura interromper aqueles padrões mentais repetitivos que a gente tem, às vezes, com relação às coisas desagradáveis que aconteceram. Se ela trabalha nisso, o meu pensamento ruim, negativo, vai atingir aquele alvo, ele vai chegar até aquela pessoa, mas ele não vai causar efeito nenhum, ele não vai causar nenhum dano. Ou vai causar vai atrapalhar em alguma coisa, mas uma coisa muito leve, que não vai fazer um efeito muito relevante, porque aquela pessoa não está num padrão mental receptivo dessa energia negativa. Da mesma forma, ele vai causar pensamentos positivos quando aquela pessoa está com uma faixa mental também de um nível positivo e elevado. Então, eu posso vibrar o bem, eu posso mandar energias boas, energias positivas para as pessoas que estão com problemas, que estão com dificuldades, e esse meu pensamento vai atingir o alvo, e vai também causar efeitos relativos ao padrão mental daquela pessoa. Então, se aquela pessoa que está em sofrimento, para quem eu estou dirigindo o meu pensamento positivo, para quem eu estou dirigindo um pensamento de auxílio, um pensamento de força, de coragem, se ela está numa faixa vibratória muito negativa, ela não vai conseguir captar os efeitos desse pensamento, ele não vai produzir um efeito legal, ele não vai produzir aquele efeito que ele poderia produzir se aquela pessoa estivesse aberta a uma vibração mais elevada, né? Então, isso tudo nos leva a sempre ter muito cuidado, né? A sempre ter aquela obrigação e fazer aquele trabalho que a gente tem que fazer sempre o tempo todo, de vigiar os nossos pensamentos como Jesus nos ensinou, vigiar e orar. E se a gente estiver emitindo um pensamento negativo, que a gente consiga reconhecer isso na hora e que a gente consiga mudar esse padrão mental na mesma hora, para que esse pensamento, que é energia em ação, não consiga, não tenha força para atingir um alvo ou para causar algum efeito negativo em alguém, né, nas pessoas. Bom, então, a gente está falando também a nível de pensamento, né, a nível mental, a nível das emoções, mas os pensamentos, como eles são energia em ação, eles também geram resultados no nosso corpo físico, na esfera física. Ramatiz, é um espírito que tem vários livros,
E ele tem um livro chamado Fisiologia da Alma. Eu vou mostrar aqui para vocês, que é um livro muito bom. Esse livro, Fisiologia da Alma, está aqui a capa. Ele fala muito sobre essa questão da influência dos pensamentos, da energia sobre o nosso corpo físico. E tem uma passagem aqui muito interessante, que ele discorre sobre as emoções e o que as emoções causam no nosso corpo. Então ele diz aqui, quer ver? Eu vou falar para vocês. Eu vou ler um trechinho para vocês verem. Ele fala, por exemplo, do medo, né? Então ele diz assim: o medo, a gente sabe-se que o medo ataca a região umbilical, na altura do nervo vago simpático, e pode alterar o funcionamento do intestino delgado. Então, quantas vezes acontece da pessoa estar com muito medo, e até é um mecanismo de defesa do corpo que vem lá de trás, dos tempos imemoriais, né? Quando a gente está numa situação de muito medo, acontece do nosso funcionamento do intestino dá um revertério lá, dá um episódio, né? Isso acontece. Então, ele diz que o sentimento, a emoção do medo, ele ataca especificamente essa região umbilical na altura desse nervo vago simpático e pode alterar o funcionamento do intestino delgado. Aí ele diz: a alegria afrouxa o fígado e o desopila da bilis, enquanto que o sentimento de piedade flui instantaneamente para a região do coração. Então, a gente já ouviu falar também na crença popular, né, que a pessoa que tem a pessoa muito amarga, a pessoa que não tem alegria de viver, que ela está atacada do fígado. Na verdade, é o contrário, ela é que está atacando o fígado, com essa amargura, com essa falta de alegria, com essa tristeza, com esse rancor. Né? E ele falou também do coração, por exemplo, o sentimento de piedade, ele diz que reflui instantaneamente para a região do coração. Por isso é que a gente se sente tão bem e tão feliz quando a gente pratica um ato de caridade, quando a gente olha para alguém com piedade e a gente transforma essa piedade em ação. Então, esse sentimento, primeiro, o sentimento de piedade vai para o nosso coração e fala assim: nossa, eu tenho que fazer alguma coisa ali. E quando a gente faz, a gente sente uma alegria, a gente sente uma satisfação. Isso tem um reflexo físico. Né? Aí ele fala também: a oração coletiva e sincera da família ante a mesa de refeições é bastante para acalmar muitos espasmos duodenais e contrações opressivas da vesícula hepática, assim como predispõe a criatura para a harmonia química dos sucos gástricos. Então, aquele hábito que as famílias tinham muito mais há tempos atrás do que hoje em dia tem, porque hoje com a correria da vida, né, com a correria do mundo, as famílias não se sentam à mesa juntas para fazer as refeições, cada um come numa hora diferente, ou cada um com o seu prato na mão, vendo a televisão, cada um vendo a sua televisão no seu quarto, ou com a rede social, olhando lá o Instagram, olhando o YouTube na hora da comida. Então, a gente foi perdendo esse hábito de todo mundo se reunir à mesa na hora da refeição e fazer uma oração antes. Normalmente era uma oração para agradecer por aquele alimento, e também para a gente poder estar ali em conjunto com a família toda, naquela reunião fraterna. E isso poderia parecer que seria só uma questão de vamos instalar aqui harmonia para todos, agradecer a Deus pelo nosso alimento e vamos comer. Mas Ramati está ensinando aqui que isso tem um reflexo na produção dos sucos gástricos, que ajudam na nossa digestão. Isso tem um efeito de harmonizar o nosso corpo, de harmonizar o nosso sistema digestivo, a vesícula hepática. Então, isso ajuda na digestão do alimento e ajuda que a gente absorva melhor tudo aquilo que a gente está ingerindo, que a gente absorva aqueles nutrientes para fazer bem para o nosso corpo. Então, a gente tem que levar isso em conta, né? Isso que tudo tem a ver com esse primeiro pedaço que a gente falou aqui do texto do André Trigueiro que a gente está lendo. E também a gente lembra, quando a gente fala sobre isso, que hoje em dia, de uns tempos para cá, e muito mais hoje em dia, as pessoas estão resolvendo as suas questões, não resolvendo porque isso não resolve, mas estão tentando anestesiar as suas questões emocionais
com remédio, né? A gente tem visto que tem subido muito a venda de remédios calmantes, ou as pessoas estão recorrendo à bebida, às drogas, de um modo geral, para poder anestesiar os seus pensamentos negativos, as suas emoções negativas, a sua sensação de desconforto diante das coisas, e quando, na verdade, a gente poderia, pelo menos num primeiro momento, recorrer ao pensamento, recorrer a essa energia que nós temos do pensamento. Bom, o segundo texto que a gente tem aqui o segundo trecho do nosso texto do André Trigueiro é o seguinte, ele fala assim: pensamento e sentimento são, portanto, forças da natureza, que por invigilância ou ignorância malbaratamos todos os dias. Distraídos e dispersos, abrimos mão do comando mental e seguimos o fluxo. Então, o que ele quer dizer com isso? Os pensamentos e os sentimentos, eles são forças da natureza que nós temos condição de controlar e de usar para o bem, para o nosso bem e para o bem dos outros. Mas que nós, por ignorância disso, por ignorância desse poder que nós temos, todo dia a gente desperdiça. Nós desperdiçamos isso todos os dias. Então, nós abrimos mão desse comando mental e nós seguimos esse fluxo. A gente vai com todo mundo nesse pensamento indefinido, às vezes um pensamento que nem é nosso, que é de algum espírito que está em volta de nós, ou que é de alguma pessoa que convive conosco, ou é de alguém que a gente ouviu, que a gente pegou por aí. Então, a gente não utiliza essa força. E com isso a gente perde uma oportunidade ótima de aproveitar isso, né? De aproveitar essa ferramenta que nós temos, tanto para melhorar a psicosfera que nos cerca, quanto para melhorar a psicosfera, né, do planeta Terra como um todo, quanto para conseguir ver soluções para os nossos problemas, ver soluções para as questões que estão nos afligindo. A gente não usa isso que a gente tem na nossa mão. E aí me lembro que a gente ontem mesmo estava fazendo uma live lá no Instagram do Aliança do Divino Pastor, e a gente falando sobre a prece, sobre o poder da prece, o poder da oração. E a gente falou a mesma coisa, né? Porque, na verdade, a prece, ele é um pensamento dirigido, focado, concentrado, né? Para a gente se conectar com o mais alto, com o Criador. E é um instrumento que está à nossa disposição o tempo todo, e é grátis, e não precisa de nada para que a gente possa usar. E a gente não usa esse instrumento tão importante que a gente tem. Então, a gente não percebe isso e acaba desperdiçando todo esse potencial que poderia nos fazer bem a todos aqueles que nos cercam e, em última instância, fazer bem para o nosso planeta todo. Bom, mais um trecho do texto do André Trigueiro. O resultado disso não é nada bom. O que se convencionou chamar de movimento de manada, essa correria irrefletida, não se sabe muito bem para onde, tem origem justamente nessa perda da autonomia, quando reproduzimos os pensamentos dos outros, nos espelhamos nos sentimentos dos outros e a vida segue. Então, o que ele quer dizer aqui? Que nós, se a gente for ler o Livro dos Espíritos, na questão 456 em diante, nós vemos aqui que Kardec perguntou: os espíritos veem tudo o que fazemos? Na questão 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Aí respondem os espíritos para Kardec: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. São os pensamentos dos espíritos que nos dirigem. Podem ser dos desencarnados, que têm muito mais facilidade de penetrar no nosso pensamento, ou até dos encarnados, que convivem conosco, ou daqueles que emitem opinião e a gente fica ouvindo e fica dando morada, né, na nossa casa mental. Então, o resultado disso não é bom, porque a gente não consegue dirigir nossos pensamentos para onde eles têm que ser dirigidos. Né? A gente acaba entrando nesse movimento de manada, a gente vai no fluxo, a gente vai com todo mundo. E, às vezes,
essa manada não está indo para um lugar bom, não está indo para um lugar legal, não está indo para um lugar necessário para que esses pensamentos todos produzam o efeito positivo que eles precisam produzir. E aí ele diz, a vida segue desprovida de sentido de verdade. A gente vai vivendo, a gente vai no fluxo. A gente não aplica na nossa vida o que a gente deveria estar aplicando. É possível filtrar pensamentos e emoções, continua André Trigueiro. Oxigenar a mente, serenar o coração, investir tempo e energia na direção do equilíbrio, da serenidade, da lucidez. Isso é alguma disciplina, mas é perfeitamente possível onde haja vontade. E aí a gente lembra daquele texto de Emmanuel, que nós até falamos já numa palestra aí no Aliança, está no YouTube, que ele fala que a vontade, ela ele compara a nossa mente a um escritório, que tem salas separadas para cada coisa. E ele diz que a vontade é o diretor desse escritório da nossa mente. Então, a gente de filtrar esses pensamentos e de utilizar essa força motora que tem o pensamento para o alvo correto, para o resultado correto, e isso é possível onde haja vontade, e a gente não usa a nossa vontade para isso. Né? A gente não coloca energia, não coloca tempo, não investe o tempo e a energia para a gente serenar o nosso coração e para a gente colocar para a gente criar serenidade para nós e para enxergar as coisas com maior lucidez. E aí continua o André Trigueiro. Prece, meditação, leituras e músicas inspiradoras, boas companhias, bons papos, tudo isso entra no pacote. Engana-se quem acha que esses cuidados geram alienação, fuga ou afastamento da realidade. Na verdade, dá-se o contrário. Uma mente serena percebe com maior clareza o que vai à volta, não se precipita em movimentos exasperados, nem se atormenta com facilidade. Então, para a gente serenar a nossa mente, para a gente acalmar a nossa mente, a partir daí a gente conseguir dirigir os nossos pensamentos, a gente tem que recorrer, a gente tem recursos para isso, que são a prece, que são a meditação, que são as leituras inspiradoras, músicas inspiradoras, as boas companhias, as boas conversas, e além disso, além de se dedicar a essas coisas, a gente também tem que evitar as coisas que nos perturbam o pensamento e que nos afastam dessa tranquilidade e dessa possibilidade de focar no que é verdadeiramente necessário e o que é verdadeiramente positivo e o que verdadeiramente vai produzir os efeitos que são precisos, né? Então, o que ele diz aqui? É que a gente faz o contrário disso. A nossa mente se atormenta e quando ela está serena, ela percebe com clareza o que está à nossa volta, ela consegue divisar as respostas, os caminhos que a gente está buscando, que a gente está procurando. E quando a gente não faz isso, a nossa mente vai para movimentos exasperados, vai para movimentos atormentados e a gente se desequilibra com facilidade. Bom, então, o próximo trecho aqui do texto. Tão importante quanto o mecanismo autolimpante, ele coloca entre aspas, o mecanismo autolimpante de um forno, o antivírus de um computador, ou o olhar atento de um jardineiro que remove com cuidado as ervas daninhas do jardim, precisamos cuidar todos os dias dessa dupla dinâmica que resume a nossa existência, a mente e o coração. Então, todo dia a gente tem que fazer uma higiene da nossa mente, a gente tem que fazer uma higiene do nosso coração. E como é que a gente vai fazer isso? A gente primeiro tem que verificar onde é que a gente precisa fazer essa higiene, né? Em que aspecto. E isso a gente faz sempre revendo os nossos atos, nossos pensamentos, as nossas emoções, o que a gente falou durante o dia, o que a gente pensou durante o dia, o que nos moveu para as nossas ações durante o dia, porque aí a gente vai perceber aonde que tem aquela sujeirinha, né? Ou na nossa mente ou no nosso coração, e a gente vai poder aplicar uma limpeza ali. E a gente vai poder trabalhar naquilo ali, para a gente poder limpar aquela nódoa, aquilo que está nos atrapalhando, de produzir os efeitos positivos que a nossa mente é capaz de produzir. Né? Assim, tipo uma limpeza de pele, você viu que está lá, está ruim, está precisando limpar, vai lá e limpa. A gente tem que fazer esse trabalho todos os dias, o tempo todo. Aí continua André Trigueiro. A crise lá fora não vai mudar por causa desse movimento solitário. Mas a sua resposta à crise será outra. Ter opinião sobre as coisas é ótimo, melhor ainda é manifestá-la sem prejudicar o seu fígado, sem se indispor com a pessoa amada, sem eleger como inimigo quem pensa diferente de você.
Então, isso é uma coisa muito atual hoje em dia, né? Era atual em 2016, era atual em 1868, quando Kardec escreveu a Gênese, era atual, como Luiz falou, há 2.000 anos atrás, quando ele esteve aqui na Terra. A gente não pode mudar as coisas, o que acontece, os problemas, as dificuldades, elas vão acontecer porque esse é um mundo de provas e expiações, a gente está aqui para enfrentar problemas, para aprender a resolver os problemas, para aprender a descobrir a nossa possibilidade de resolver problemas. Então, as coisas não vão mudar, mas se a gente conseguir mudar o nosso padrão mental, se a gente conseguir fazer vigiar e fazer esse trabalho de limpeza da nossa mente, do nosso coração, e a partir daí conseguir trabalhar mentalmente só no positivo, usar essa força criadora para o bem, a gente consegue enfrentar as questões difíceis de uma outra maneira, de uma maneira mais equilibrada, mais serena, e a gente consegue ver as soluções onde a gente não estava vendo antes. A gente consegue ter mais coragem para enfrentar aquilo, e a gente consegue encontrar em nós mesmos os talentos que a gente precisa para passar por aquelas situações. Porque Deus não coloca a gente no meio de um problema, não coloca a gente no mundo de provas e expiações, se a gente não tiver concordado com isso, na maioria das vezes, né, e se a gente não tiver precisando disso, se a gente não tiver todos os instrumentos que a gente precisa para enfrentar tudo isso. Então, ele sabe que a gente tem tudo que é necessário para enfrentar isso, para passar por isso. A gente é que não sabe porque a gente não consegue acessar esses talentos, esses instrumentos que a gente já tem, porque a gente vai nesse efeito manada, a gente se entrega no fluxo e a gente não para discernir e para conhecer o teor dos nossos pensamentos, para aplicar toda essa energia, todo esse potencial de energia criadora na solução, no enfrentamento desses problemas. E aí ele vai se encaminhando para o final, ele fala: recolhido à prisão de Robben Island, onde cumpriu pena de trabalhos forçados por 27 anos, Nelson Mandela superou o pesadelo do cárcere, repetindo como um mantra o seguinte trecho do poema Invictus, do britânico William Ernest Henley. O seguinte trecho: não importa o quão estreito seja o portão e quão repleta de castigo seja a sentença. Eu sou o dono do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. E prossegue André Trigueiro. Mandela mobilizou preciosos recursos mentais e emocionais para superar o ódio e o desejo de vingança. Resistir ao massacre do corpo físico e da esperança, para viver a glória de conduzir o processo que resultou na implosão do regime racista do apartheid na África do Sul. Então, ele manteve a fortaleza mental. Né? Ele tinha consciência de que aquilo que ele tinha que fazer era manter a fortaleza mental, manter os pensamentos fortes, positivos, de coragem, porque aquilo ia passar. Ele tinha condição de enfrentar aquela situação. E vamos combinar que era uma situação difícil. Ficou décadas preso, injustamente, sofrendo maus tratos, sofrendo o pão que o diabo amassou lá naquela prisão. Então, conclui André Trigueiro esse texto. E eu vou usar essa conclusão dele para ser a minha conclusão também dessa fala de hoje. Eu espero que isso fique, né, que a gente consiga colocar isso na nossa vida e que a gente consiga aplicar isso na nossa vida. Então, conclui André Trigueiro e eu vou concluindo também com esse mesmo fecho. Sejamos donos do nosso destino, capitães da nossa alma. Há um futuro auspicioso à nossa frente. E é verdade, por maior que seja a dificuldade, por mais difícil que seja o período, há um futuro auspicioso, positivo, lindo, maravilhoso à nossa frente. Nós é que temos que pegar o leme das nossas vidas, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, colocar em prática tudo que a gente já sabe, colocar tudo isso no nosso coração, introjetar isso em nós, para a gente conseguir se expressar a nossa verdadeira natureza, que é a nossa natureza divina, que é a nossa natureza de conexão direta e constante com o Criador. Então, com isso eu vou ficando por aqui. Muito obrigada. Eu tenho a impressão que eu estou fazendo essa transmissão ao vivo. Pensei que estava no YouTube, Larissa do Divino e Pastor, mas me parece que eu estou no meu próprio YouTube. Então, eu não sei o que aconteceu. Vou tentar colocar lá esse vídeo. Espero que todo mundo possa ver, para a gente poder dividir essas reflexões. Um jeito eu vou dar com esta tecnologia que tanto me enlouquece. Então tá, minha gente, muito obrigada, um beijo para todos, que Jesus esteja sempre com vocês, que a gente consiga sentir sempre nos nossos corações a paz de Jesus e que a gente tenha sempre força e discernimento para conseguir compreender tudo aquilo que nos move, para vigiar nossos pensamentos e tomar as atitudes que a gente precisa tomar nas horas certas.
Muito obrigada, um beijo para todos e até a próxima.